You don't choose where you're born. But if you have a profession, it's your responsibility to choose the country that will give you and your family your dream life. Seja bem-vindo ao Brazilian Expat Podcast. Sejam extremamente bem-vindos ao Brazilian Expat Podcast, episódio número 19. Não tinha como não trazer o senhor Otto Neres para esse podcast. A gente já fez algumas entrevistas aí no nosso canal, mas agora que a gente está padronizando, né, o nosso podcast para trazer histórias de brasileiros que se expatriaram, né, e que saíram da base, que fizeram a parte deles. Não tinha como não te trazer para cá, meu irmão. Então, obrigado, tá, por aceitar esse convite. E primeira coisa, antes de a gente começar a falar sobre a história do Otto, eu queria relembrar a todos vocês que no dia 2 de outubro a gente vai começar o nosso treinamento Profissão Internacional. Será basicamente uma semana de muito conteúdo sobre carreira internacional, desde, né, como você encontra as oportunidades, se realmente sua profissão contrata. E se você não se inscreveu ainda, se inscreva, vai ter grupo de WhatsApp, vão ter lives de aquecimento. Então, se realmente é um compromisso que você quer fazer com a sua carreira internacional, só se inscrever, o restante a gente vê do outro lado. Otto, primeira coisa, cara, você entrou no nosso programa de mentoria através de uma dessas semanas que eu fiz de conteúdo, ou você me encontrou de maneira diferente? Cara, bom, deixa eu lembrar. Faz um tempinho já, né, cara? Faz tempinho, cara. Faz uns 2, 3 anos. 2 anos. 2 anos. Por aí. Eu não lembro, cara, exatamente. Eu tava no Instagram e eu já tinha vontade de morar fora. Eu encontrei alguém interagindo com um post seu, talvez alguém da minha rede. E aí a pessoa interagiu, eu fiquei tipo assim, ué, quem que é esse cara aqui? Deixa eu ver. E aí sempre rola aquela dúvida, né? Pô, será que é mais um influencer que promete um trilhão de coisas? E aí eu fiquei te acompanhando um tempo, porque eu sou meio suspeito, né, cara? Eu sou mineiro, então você já sabe, Tem né? que ser, né, cara? Tem que ser um pouquinho. Aí fiquei olhando por um tempo, e aí eu vi que não tinha resposta, não tinha atalho. E aí eu percebi, cara, isso aqui é real mesmo. Deixa eu averiguar isso aqui. Aí eu fiquei um tempo te seguindo. E aí, na hora que eu tava vendo que eu tava batendo na trave toda vez para aplicar, né, para a profissão internacional, eu já tinha inglês. Aí que eu percebi, não, peraí, eu tenho que dar um passo. Tem que dar um passo Mas é legal adiante, você falar. É legal você falar sobre isso, cara, porque é o meu maior incentivo, né? Antes da gente falar sobre o Otto, eu acredito que se você gosta de alguém, né, na internet, você gosta da maneira que a pessoa fala, você gosta de... Cara, a primeira coisa que você faz, se você tá buscando conselho profissional, você checa quem é essa pessoa. Você checa o que ela conquistou, né? Porque tá numa parada, esses dias tem uma menina que ela fala sobre carreira internacional, não vou nem falar nomes. E aí eu falei, cara, que legal, né, cara? Que legal, tem outras pessoas falando sobre carreira internacional, talvez a gente até se conecte. E aí eu fui lá e pesquisei a menina no LinkedIn e ela não tinha experiência internacional, ela tinha experiência tipo de meses que ela tinha ficado fora do Brasil, nunca se empregou, eu acho que ela fez Ciências Sem Fronteiras, que tá tudo bem. Mas, pô, como que você vai falar sobre trabalhar fora do Brasil e progredir na sua carreira se você não fez, tá ligado? E aí, no site dela, tinha o quê? Tantos alunos com sucesso. Mas peraí, não são alunos de sucesso. O que você fez antes? Que profissional você era antes? Então, eu acho maravilhoso que a internet dá pra gente a abertura, a liberdade da gente conseguir se conectar com pessoas que lá no passado não era possível. Não era possível lá, cara, 10 anos atrás. Você fala, não, vamos conectar com um brasileiro que trabalha fora do Brasil. Não dá, não era possível. Mas todo mundo que vocês se conectarem, faça que nem o Otto, cara. Né? Seja mineiro, desconfiado. Vai lá, checa LinkedIn, checa, né, se a pessoa tá com o nome sujo, checa tudo. Porque aqui do outro lado, mesmo que você se conecte bem com alguém, não aceite conselhos construtivos de quem nunca construiu nada. Quem fala isso é um cara que chama Jojo, eu gosto bastante dele. E eu acho bem legal isso, né? A gente aceita conselhos construtivos de pessoas que construíram algo. E aí sim, aí a gente segue. Otto, fala sobre você. Já falou que você é mineiro. E antes, fala um pouquinho, cara. Fala onde você tá hoje, a sua profissão hoje. E depois que você falar onde você tá hoje, a sua profissão,
a gente faz um rewind, um reverse engineer, para falar quem é você, parte pessoal e a sua trajetória. Vamos lá. Beleza. Bom, eu tô aqui em Utrecht, fica a 20, 30 minutos de Amsterdã, aqui na Holanda. Utrecht fica na Holanda, né? E eu tô atuando agora como Product Manager. Eu tô por conta da parte basicamente da arquitetura do software que eu trabalho, que chama Triangle. É um software que mistura comunicação, automação, e óbvio que agora com esse boom de inteligência artificial, né, a gente também está investigando essas oportunidades. E uma coisa que acho que você não sabe, eu acabei de receber a oferta de que eles vão me estender o contrato permanente, porque, para quem não sabe, né, aqui na Holanda é muito comum da empresa primeiro te empregar com um contrato de 1 ano, para ver se tem aquele match, né? Sim. Porque é um risco para ambos os lados, né? Ainda mais quando você vai empregar alguém de fora, né? E aí eles renovaram uma vez, porque eu também tive uma mudança de gestor, e aí o novo gestor precisava de me avaliar também, e agora que eu estou com um gestor fixo, eu agora recebi, semana passada, a conversa que, cara, a gente gosta demais de trabalhar com você, a gente quer te oferecer o contrato permanente. E aí, pô, é aquele negócio, né, cara? É o esforço que chegou. Cara, fantástico. E pra galera, muita gente não vai entender, né, Otto? Mas um contrato permanente aqui na Holanda, ele é quase que um contrato de servidor público. Então, para o empregador, ele fazer aí, né, para você quebrar um contrato com o empregador aqui na Holanda, é um divórcio. Né? Não é que o cara chega para você e fala, olha, não quero mais o seu trabalho e você tá fora. Não, cara, você tem que ir para a corte. Você tem que ir para o juiz aprovar. Então, é realmente sério. E não é só pela estabilidade, cara. Eu acho que é por tudo, né? De você ter um link com a empresa. Estabilidade faz parte do processo, mas é um reconhecimento maravilhoso, principalmente para os expatriados, porque você sabe que seu visto também vai ser garantido, né? E dali a alguns anos você já vai poder tirar o seu passaporte holandês, que vai ser direito seu. Bom, cara, é isso, né? Realmente é o reconhecimento, acho que é mais do que tudo, e é bem isso que você falou mesmo. Além da segurança, né? De ter o seu visto ali garantido, é também o reconhecimento do tempo de trabalho. E cara, quando me falaram o porquê, né? Porque a empresa tem direito de te manter por 3 anos sem te oferecer um contrato permanente, né? Sim. Que é muito tempo. E não tem 3 anos que eu tô aqui na Holanda, não faz nem 2, né? E aí, quando eles falaram, cara, a gente gosta de trabalhar com você é esforçado, quando tem que ficar depois do horário, você fica depois do horário, você não tá nem aí para bater ponto, você quer entregar. E aí, uma coisa que eles falaram, que eu acho que a gente tem muito isso no sangue do brasileiro, foi literalmente assim que eles me falaram. Cara, quando a gente bota as coisas no seu colo, you get shit done. Sensacional, isso. cara. Aí, a gente pode entrar, né, nesse assunto no finalzinho do podcast, porque muitas pessoas não entendem o valor que o brasileiro traz. Porque é o dia a dia, né, velho? A gente foi forjado nesse fogo. A gente foi forjado no fogo de, cara, sempre no Brasil é muita competição. A ética de trabalho do brasileiro é uma ética de trabalho tensa, né? Então, com essa ética de trabalho vem o quê? Cara, a gente está à frente da maioria das pessoas, né? Sim. Mas, cara, vamos falar do começo. Vamos voltar. Como foi que você começou? Como foi que a parada começou para você? Quando você pensou que seria possível você conquistar uma carreira internacional? Cara, foi bastante tempo atrás. Eu comecei a me interessar por data science. E aí eu comecei a mexer com código, mas aí na época eu estava numa empresa de contabilidade que mexia com tecnologia, e aí eu fui conversando com o CTO, aí eu consegui minha primeira vaga como Product Owner, e aí que eu vi uma abertura. Pô, a área de TI é uma área geralmente bastante internacional, eu já conhecia alguns colegas que já trabalhavam para a gringa, e aí... Mas isso foi intencional, Otto? Deixa eu reformular a pergunta. Foi intencional você chegar no momento e falar, cara, eu vou escolher uma área porque talvez essa área vai me expatriar um dia?
Cara, sim, porque a área de cinema, que é a área da qual eu me formei, né, era uma área que eu já pensava em ir para fora, mas, por infinitos motivos, não rolou. E também eu perdi um pouco da vontade mesmo de trabalhar com cinema de maneira profissional, é algo que eu gosto bastante. E aí, a TI era uma área que eu via que eu tinha bastante adesão e também eu tinha bastante skills que eu aprendi na área de cinema que eu poderia transferir para lá. E foi isso também que o meu gestor na época falou. Pô, cara, você tem muitos skills aí que a gente usa na área de TI. E aí eu pensei, pô, é nisso aqui que eu vou investir. Eu vou correr o risco, vou fazer essa transição de carreira. Mas eu sabia que ele não ia ser da noite pro dia. Tanto que eu Entendi. trabalhei 2, 3 anos antes de sequer começar de fato a focar em ir para fora, né? Mas o goal mesmo estava lá na frente, cara, de me expatriar e de viver num país no exterior por, sei lá, pelo resto da vida, por longo Sim. tempo. Eu acho engraçado, eu sempre faço essa pergunta, porque na minha época, né, quando a gente começou a falar sobre morar fora do Brasil, sempre, cara, meu sonho sempre foi sair do Brasil lá naquela época, né? Que ninguém saía, era difícil, era, né? Você via a galera só indo pra Disney, a galera que tinha muito dinheiro. Então, para mim, o sonho ele era, cara, sair do Brasil um dia, ver como que a parada funciona. E eu acho que existem estágios, né? Primeiro você sai do Brasil, e aí aquela parada te pica, e aí você fala, eu vou de qualquer forma, porque era a única maneira, né? Era a única maneira. A galera que abriu caminho pra gente lá atrás, o pessoal que foi pra Inglaterra, Lava Prato, o pessoal que foi pra Irlanda, esse pessoal abriu caminho, mas naquela época não existiam profissões internacionais. O que era uma profissão internacional, Otto? O que era? Antes de tecnologia? Pois é, cara. Não Tipo, tinha, cara. ninguém conhecia, né, cara? Ninguém tinha no círculo de amigos ou de família alguém que trabalhava no exterior, sem ser, né, lavando prato, claro, alguém com uma carreira toda montada para algo que a pessoa queria fazer de fato, né? Sim. Eu tô dando risada porque a gente tá com uma campanha de marketing agora e minhas campanhas, né? Eu chamo a galera, falo, ó, meu nome é Vinícius, eu trabalho para a Amazon aqui fora, eu faço isso, faço aquilo. E tem muito troll, né, cara? Tem muito hater. E Sim. aí os caras falam, você tá louco, esse cara aí, ele lava prato, esse cara aí é babá, esse cara aí... Então, a conscientização do brasileiro, ela ainda é uma conscientização, cara, muito baixa Sim. sobre o fato que existem funções internacionais, né? E o fato que a gente está no mundo de tecnologia, e tem, claro, outras profissões, né? Várias outras profissões que também estão contratando, é novo. A gente está abrindo caminho, cara, para a conscientização de um país inteiro. Né? E é muito bonito, eu acho animal o que a gente está fazendo aqui. Eu tenho certeza que você, toda vez que você volta ao Brasil, ainda você é o herói, né? O cara ali, mano, foi lá visitar o castelo do Drácula, voltou. Então, assim, ainda tem esse ponto de interrogação. Por isso que eu acho legal que você já tinha mais ou menos esse objetivo, porque eu não tinha. Eu só fui ter esse objetivo quando eu entrei na área de tecnologia, que eu falei, cara, eu entrei na área de tecnologia para ter contato com gringo, para poder trabalhar com pessoas de fora do Brasil. Eu adorava. Sim. Só que jamais eu pensei que, pô, é possível realmente daqui a 10 anos, quando eu comecei a trabalhar com 18, né, na área de tecnologia, e eu me expatriei com 26. Então eu jamais pensei que, pô, dali a 8 anos eu estaria me expatriando, né? Então acho legal que você já tinha mais ou menos essa visão, né? E você tinha essa visão porque você conhecia alguém que estava aqui fora ou não? Cara, eu morei por uns 6 meses, né, de intercâmbio de high school nos Estados Unidos, mas profissionalmente não, cara. Acho que a pessoa que eu conhecia era assim, primo de amigo de não sei o que das contas, mas nenhum deles tinha uma carreira internacional. E eu não queria me expatriar para fazer qualquer tipo de serviço. Eu queria ter uma carreira mesmo, e não passar perrengue e ter aquela insegurança, né? Pô, será que eu posso ficar aqui? Será que eu posso viajar ou eu vou ficar preso dentro de um país ilegal? Eu não queria Sim. passar por esse tipo de situação. Então, eu estava explorando todas as formas possíveis que eu podia fazer isso de uma maneira que eu tivesse minha carreira
e que eu pudesse, de fato, ter minha liberdade também, né? Não só a liberdade de segurança de sair na rua, mas também minha liberdade de eu poder sair do país e viajar e me divertir e outras coisas financeiras também, claro. Então foi mais ou menos esse o meu goal, e acho que você foi a pessoa, na verdade, que foi a primeira assim, que eu olhei e fiquei, nossa, mas existe um cara que tem uma carreira internacional e que é uma carreira, né? Não é aquele trabalho que só paga as contas, é algo que você vai construindo pilares, né? Sim. E como que foi esse processo, cara? Como que foi né? Vamos lá, você já tinha decidido entrar em tecnologia, mas você ainda morava em Minas Gerais, né? Sim, eu sempre morei em Minas Gerais, assim, no Brasil, né? Eu sempre morei em Minas Gerais, eu nunca morei em nem outra cidade, na verdade, eu sempre morei em Belo Horizonte. E é aí que foi o pulo do gato, né, cara? Tipo assim, conseguir fazer conexão internacional, É essas coisas isso. aí foi. Porque tá aí a questão, né? Muita gente já tá trabalhando para multinacional no Brasil, né? Já tem um carimbo mais ou menos internacional. Não sei, cara, uma pessoa que trabalha na Microsoft em São Paulo e trabalha com outras pessoas da gringa. Então fica um pouco mais fácil, né? Sim, Para claro. você construir uma carreira internacional. Então, explica um pouco para a gente como que foi o começo do seu processo, né? Então, você entrou na área de tecnologia. Do momento que você entrou na área de tecnologia, eu apareci também aí, né? No meio da sua vida. E o que mudou? Cara, mudou, acho que o mindset, no geral, como me portar internacionalmente e também como conversar com as pessoas no exterior. Acho que é uma maneira bem diferente da maneira como que o networking é feito aqui no exterior. É uma maneira bem diferente que eu vejo o LinkedIn sendo conduzido no Brasil. É difícil de pontuar algo grande, mas são vários mini detalhes que você acaba percebendo quando você começa a morar aqui, quando você começa a interagir. Mas do Brasil mesmo, que eu comecei a fazer, ao invés de chegar, aplicar e só dar a cara a tapa, ou portada, né, na cara, na verdade, eu comecei a conversar com algumas pessoas e entender qual que era o requerimento da vaga, e entender o que eles estavam buscando, e também entender onde que eu estava no mercado internacional. Óbvio que no começo foi aquela coisa, pô, eu não tenho nenhuma conexão internacional nessa área de tecnologia, mas como que eu vou fazer? E aí que eu fui conversando com outras pessoas e fazendo conexão e trocando ideia com outros product owners, product managers, e fui adicionando pessoas e fazendo aquele networking. E, cara, foi bastante tempo, não foi pouco tempo, não. Mesmo assim, ainda não deu certo, né, durante vários meses. Aí que eu perdi a paciência e falei assim, cara, eu vou entrar no War e vou, de fato, resolver isso. Eu vou resolver isso e vai ter que dar. Não tem outra opção. Existem estágios, né? Num processo de metas grandiosas, de objetivos grandiosos, né? E o primeiro passo, ele começa na conscientização. É naquele momento que você olha, você fala, epa, esse cara aí, esse Vinícius Zamperlini aí, deixa eu ver que faculdade que ele fez. Faculdade Metodista de São Paulo. Esse cara tá trabalhando fora, arrebentando lá, não faz muito, mas se ele consegue fazer, tá bom. Eu falo inglês também. Eu tenho uma experiência aqui, mas não, velho. Conscientização, pô. Se ele pode, eu também posso, né? Aí a gente vai para o segundo estágio, que é o estágio do quê? Que é o... Já viu que esse cachorro, cara, que fica preso 2 semanas, né? Aquele cachorro vira-lata mesmo, preso. O que acontece na hora que você solta aquele cachorro depois de estar preso 2 semanas? Cara, ele dá 5 voltas no quarteirão, não sabe nem por que deu, volta cansado pra caramba, né? E quase morre de volta. É o próximo passo da conscientização, que é o que o pessoal faz o quê? Vai lá, acha o LinkedIn, acha a vaga e aqui, ó. E aplica para tudo que é vaga. Recebeu 10 rejeições, parou. 95%. Parou. Sim. Os outros fazem o quê? Não, peraí. Deixa eu ser sincero. Por que será que eu tô... onde que eu tô errando? Vão lá, consome conteúdo aqui, consome conteúdo ali, mas nunca conseguem um feedback. Então eles também perdem
Agora, as pessoas que olham um projeto de carreira internacional, vamos chamar ele de um projeto, né? Como um projeto sério, tá ligado? Da mesma maneira, você vai correr uma maratona, você não vai sair de um dia para o outro e correr a maratona no dia inteiro. Então não é você sair de um dia para o outro e já fazer parte de uma entrevista internacional se você nunca fez antes, né? Você entender como que eu começo a me preparar. Quais são as áreas que eu tenho que me desenvolver e qual que é a ordem das áreas que eu preciso me desenvolver. E a sua história, o que eu gosto da sua história, é que você foi uma das pessoas que ingressou no OR e conseguiu chegar no seu objetivo de maneira mais rápida. Sim. Mas todo mundo só olha a ponta do iceberg. E só olha a ponta do iceberg porque eles não viram o preparo que você fez anteriormente, as portadas que você tomou na cara, que você já tinha conseguido se desenvolver bastante antes de entrar no OR. Uhum. Depois do OR, foi só, cara, uns ajustes pequenos que você deve ter feito para chegar, né, nesse objetivo final. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho sobre quais foram essas bases, né, que você se desenvolveu, porque eu já posso falar, a primeira base que eu acredito que você precisa ter para uma carreira internacional, o primeiro pilar, é comunicação. Sim. Não adianta a pessoa ir lá e fazer currículo, e fazer cover letter. E se a sua comunicação não é boa, cara, você não fala inglês, pelo menos aí no intermediário avançado, consegue se comunicar bem, cara, parou, nem começa a pensar em carreira internacional. Sim. Nossa, mas o Vini fala sobre carreira internacional e tá me mandando embora. Não tô te mandando embora, cara. Infelizmente, você ainda não chegou no nível necessário. Ah, legal, tenho comunicação. Depois... Tá numa profissão internacional? Não, sou vendedor de jabuticaba. Jabuticaba só tem no Brasil, velho. Tá ligado? Não dá pra você falar que vai vender alguma coisa. Não, você tem que ter alguma coisa, você tem que estar numa área internacional. Então você, quando você me encontrou, você já era um cara que tinha inglês e você já era um cara que tinha experiência em tecnologia. Só que a sua experiência em tecnologia não era numa empresa global ainda, né? E aí? Ainda era só no Brasil mesmo. E aí? Como que foi? O que foi mais importante para você no seu preparo, né, para aplicar para vagas fora do Brasil sem ter trabalhado para empresas multinacionais e ser notado? Pois é, cara. Foi complicado, porque eu acho que essa questão justamente de... É uma frase que eu li esses dias sobre produto no geral, que é a seguinte: arma nenhuma ganha guerra, que ganha estratégia. Porque você pode ter anos, você pode ter um bolo de diplomas, você pode ter um bolo de certificações. Se você não souber casar isso com a sua estratégia, cara, não adianta. Você pode ficar aplicando e ter um LinkedIn quilométrico. Isso não vai te fazer ganhar a guerra. E aí o que eu percebi é que, pelo fato de eu não ter isso, eu fui buscando, o que eu tenho de conhecimento de internacional, o que eu já fiz que é relevante, e deixa eu procurar aqui onde que eu me encaixo melhor. Então, ao invés de sair aplicando para qualquer vaga, eu fui vendo profissões, vagas, né, na verdade, para Product Owner, que encaixavam com o meu perfil, mas isso depois de construir um networking significativo, né? E aí, na hora que eu vi que tinha alguém que eu já tinha conversado com a pessoa, já tinha construído uma certa relação profissional, assim, e eu vi que aquela vaga tinha conexão com outra pessoa, e aí eles estavam contratando, cara, eu apliquei. Eu acho que eu apliquei para 3 ou 4 vagas, e uma delas, eles precisavam de alguém que falava português, inglês, espanhol, e um monte de coisa. E aí eu fiquei assim, é difícil demais de arrumar um cara desses na Europa, né? E também precisava de ter conhecimento de tecnologia, então era algo muito específico. E aí eu mirei nessa outra empresa que eu tinha uma conexão ali em comum, apesar de eu não conhecer a pessoa presencialmente. Falei, cara, essa aqui é a chance que eu tenho, é a chance mais próxima que eu tenho, né? E aí eu fui a fundo nas duas, e aí no final das contas eu acabei recebendo a oferta das duas, né? E aí eu tive que chegar naquela hora da verdade. Agora tem que... Para quem não tinha nenhuma, né? E aí tava até um pouco desesperançoso, agora tem duas, e agora você tem que escolher uma e dar tchau para outra. O que é muito difícil também, né, cara? Você fica meio desorientado. Você fica tipo, eu não quero nem chegar lá ainda. Eu quero fazer um debrief nessa sua estratégia, porque eu curto a estratégia sniper, né, velho?
Eu não curto a estratégia de você vencer pelos números. Eu acho que quem vence pelos números acaba com o que o mundo quer que essa pessoa receba. Ela não acaba com o que ela realmente quer, tá ligado? E enquanto eu acredito que, claro, que é muito bom a gente entender, pô, vamos ver o que dá. Vamos ver o que vai me permitir a primeira expatriação. Mas é importante você ser honesto. Eu vi num podcast hoje, cara, o termo de. Meu Deus. O termo é o otimista honesto. Eu falei, o que é o otimista honesto? Não, o cara que é otimista, ele, cara, tem muita fé, tem muito otimismo em relação à vida, só que ele é honesto com o ponto de partida dele. Ele é honesto da onde ele tá e qual que é a capacidade dele. Então não adianta você ficar mirando, né, posições mirabolantes para você ganhar 150 mil euros por ano, se você não tá nesse ponto ainda. Mas se você tá lá, fala, cara, olha, não tenho tanta experiência, não tem tanta vaga, eu não tenho ainda uma experiência internacional ferrada, eu preciso dessa primeira experiência, o que eu posso fazer? Qual é o meu diferencial? Qual que é o meu diferencial? E você entendeu que o seu diferencial é, cara, olhar para vagas que também pediam português, espanhol, experiência no mercado latino-americano. E eu acho que muita gente não olha para isso, né? Só vai lá e vamos aplicar e tá tudo certo. Não, cara, entende qual que é o seu diferencial no mercado. E você vai se surpreender. Você vai se surpreender. A gente tem um podcast que a gente fez com não sei se você lembra, com a Liana Lepka. E a Liana, ela era veterinária mas por fim, ela só era formada em veterinária, ela trabalhava na indústria, como coordenadora da área de serviços nessa indústria. E ela era louca para ir para Polônia. Doida para ir para Polônia, queria ir para Polônia. E foi lá, cara. E o que aconteceu? Ela encontrou uma posição na Polônia de serviços que pedia português. Que português de Portugal vai querer morar na Polônia? Ninguém, cara. Plau, diferencial dela. Pagaram o visto dela, pagaram tudo. Então, eu acho que é uma dica interessantíssima, né? Pra galera entender. Cara, qual que é o seu diferencial em perspectiva internacional? Sim. Faz sentido, cara? Faz total, cara. Eu até te contei, né, que eu também estava aberto à primeira oportunidade na Estônia, em qualquer lugar que eu tivesse oportunidade mesmo, porque realmente estava me faltando essa experiência internacional. E o primeiro passo, cara, é só o primeiro passo da jornada, né? Não dá para você querer começar sair do Brasil e chegar no Japão sem dar o primeiro passo, né, cara? Você tem que ter ali a sua realidade. Não adianta você achar que você vai sair do Brasil um profissional brasileiro e vai chegar já liderando equipes de 5, 10 países diferentes. Você não vai, cara, porque mesmo você conseguir englobar o hire manager, você vai dar conta, cara, de se manter naquela profissão? Porque os caras podem te dar um tchau e você volta para o Brasil, e aí? Você tem que sustentar os seus passos, né? Então, eu fui mirando em onde que eu cabia, de fato. E a outra vantagem também que eu tinha bastante é que eu me desenvolvi bastante na comunicação. E na comunicação em inglês. Então, eu tinha essa vantagem, que eu sempre me dediquei bastante no inglês. Então, isso já me ajudou bastante. E aí, eu fui realmente afunilando o que dava para mim. E eu não perdi nem energia a aplicar para aquelas coisas que eu não tinha conhecimento, cara. Então, por exemplo, eu não tenho experiência em banco. Apesar de eu ter passado por seguradora, contabilidade, cara, eu não tenho experiência em banco. Então, banco, por mais que esteja ali numa tangente dessas áreas, não era uma área que eu ia me destacar. Eu ia precisar de uma experiência a mais. Então, eu já fui selecionando as coisas que eu nem iria, de fato, me destacar. Porque, beleza, tem uma chance? Tem, cara, mas você tem uma chance ainda maior em outras coisas e você tem que conservar essa energia. Se você atira para todo lado, tem um ali que, se você tivesse mirado direitinho nele, talvez teria dado. Por que você acha, cara, que existe essa lei dos números? Que é algo muito cultural nosso, não é? Sim. Sim, cara. Será, algo... velho? Fiquei pensando agora. Nunca pensei nisso. Sim, eu não sei, cara. Eu acho que é igual aquilo que você falou. Como no Brasil a gente tem, acho que pouca chance e tem muita competição, né, cara? Eu acho que a galera tenta
tudo, e vê o que dá. Só que aí acaba que você acaba também onde dá, né? Então é aquele negócio no Alice dos Países Maravilhas. Se não importa onde que você quer chegar, cara, qualquer caminho dá, né? Só que é esse o problema. Onde que você vai chegar, né? Se você não está determinando o seu próprio caminho. Então, se você não tem isso traçado, Sim. você vai cair em qualquer coisa também. E qualquer risco. Vamos entrar um pouco mais aí, porque nessa questão, né, e todo mundo que estiver vendo esse podcast, é o que eu falo sempre, né, vai lá, checa o LinkedIn do Otto, vê, né, a trajetória que ele teve, entenda quais foram as posições que ele teve, porque o que me impressionou da sua trajetória foi realmente o fato que você conseguiu se abrir, você conseguiu exercer autoridade sem ter trabalhado para multinacionais. Uhum. Então, claro que você alinhou também, né, essa força que você tinha a mais. Tem alguma coisa a mais, cara, que é importante para a galera entender? Todo mundo que não tem experiência em multinacional no Brasil e que está começando essa jornada, o que você pode falar para essa galera? Cara, eu acho que é entender também no que você é bom. Eu acho que a gente tem forças e fraquezas, né? Acho que todo mundo tem. Mas se você entender realmente o que você faz de bom e aquilo ali alinhar com o caminho que você quer seguir, com a carreira que você quiser ter, e como você alinhar isso, eu acho que você chega onde que você quer chegar. Só que você tem que saber muito bem se aquilo de fato te traz mais próximo daquela carreira. E eu acho que também o brasileiro, no geral, ele não tenta tanto, ou ele não tem tanta esperança, ou ele tem aquela síndrome de vira-lata, né? De fato pegar ali o que ele tem e de fato aplicar de maneira estratégica. Eu já te falei isso, né? Várias vezes. Eu estou numa empresa de 120 pessoas e até hoje eu sou o único brasileiro. A gente tem gente aplicando. Eu tenho, na verdade, no meu time, eu tenho gente de Cipros, que é uma ilha pequenininha aqui perto da Europa. Eu tenho gente da Romênia, tenho gente da Nigéria, de todos os países que você imaginar, de todos os cantos. Tem gente do Irã, tem gente da Colômbia, inclusive, no meu time, mas não tem brasileiro, cara. E é isso que... E não é porque não tem brasileiro que a gente rejeitou brasileiro. Tem muito pouco brasileiro que aplica, cara. Para cada, sei lá, 10 vagas que a gente abre, sei lá, dos 40 candidatos por vaga que a gente acaba conseguindo, dependendo da vaga, né? Cara, se tem um brasileiro, é tipo assim, é muito. E eu já corro pro pipeline, né? Eu já olho lá, pô, quem que é esse candidato aqui, cara? Um brasileiro. Deixa eu ver se esse cara aqui presta. Pô, tem hora que eu já vou ali, vejo que o cara é bom e eu já tento dar uma puxada, né? Porque, pô, é brasileiro no final das contas, né? Mas se o cara não tem foco, se eu vejo que o cara não tá claro o que o cara quer, aí eu já fico um pouco de lado. Fico assim, não, peraí. Pô, bacana que você é brasileiro, mas eu preciso também que o cara tenha o foco dele ali, também as estratégias dele, né? Então acho que é isso. Tá me falando, o que você está me falando, então, não é que não foi difícil, né, Otto? Mas que a pergunta de que você não tinha trabalhado para uma multinacional e como você se vê trabalhando aqui fora, como que eu posso ter certeza que você vai conseguir se adaptar num país novo, numa língua nova? Essa pergunta não foi importante para o empregador, ou foi? Não, cara, eu acho que a gente não chegou a conversar muito. É óbvio que o pessoal sempre pergunta, né? Por que a Holanda? Porque também não adianta você contratar uma pessoa que não sabe o que ela quer, né? Então, essa pergunta sempre rola, mas não foi o principal diferencial, não. Acho que o diferencial mesmo foi a questão do que você tem para oferecer e qual que é o caminho que você quer seguir na sua carreira e você gostar também a segurança de que você está certo daquilo. Porque de gente que atira currículo e acaba lá no seu pipeline e a pessoa não sabe contar a história nem do porquê que ela achou a sua vaga, tem aos montes, cara. Mas esses aí, eles não passam nem na primeira ligação do recrutador. Esses aí, na hora que você olha, você bate de cara. Você olha assim, pô, o que esse cara tá fazendo aqui? Não tem nada a ver com a vaga, a experiência do cara tá toda misturada, não tem um storytelling ali conciso. Você já fica tipo assim, pô, o cara pode ser bom, cara, o cara pode ser muito bom, mas só que eu não tô conseguindo ver isso aqui. E é que negócio, né? O recrutador, ele também tá trabalhando, o hiring manager,
ele tem ali o prazo dele para cumprir as tarefas. Entre encontrar um cara que está ali super bem estruturado, focado e com vontade, independente de se ele bate todos os requerimentos ou não, e um cara que às vezes tem os anos todos, mas ele tá todo desfocado, ele atira para tudo quanto é lado, e você não consegue entender qual que é o objetivo dele, pô, você vai escolher o cara que você tem mais certeza. Nesse ponto, qual é a porcentagem dos requerimentos que você acha que você bateu da vaga? Cara, eu raramente bato os anos que o pessoal pede, porque o pessoal sempre pede uns anos muito absurdos, né, cara? E eu também já rejeitei gente que tinha muito mais anos do que a gente estava pedindo. Mas eu lembro quando eu apliquei, eles estavam pedindo 5 a 7 anos de experiência na área de Product Management, e eu tinha 2, 3 anos. Mas aí eu cheguei e falei, cara, a experiência que eu acumulei até então, os tipos de produto que eu atuei, a minha carreira, a carreira que eu construí, não é uma carreira normal. Óbvio que eu não falei, eu sou acima da curva para os caras, mas eu mostrei para eles com o meu trabalho, com o meu case e também com o meu storytelling do que eu fiz. Então, ao invés de contar para eles, eu sou além desses requerimentos aí, ou eu bato esses requerimentos, apesar de vocês não verem isso nos números, eu mostrei para eles as coisas que eu fiz, eu mostrei para eles as minhas estratégias e como que eu cheguei onde eu cheguei. E aí, cara, não teve discussão. Eu vou começar, cara, a brincar, né, com os gestores que eu conheço e perguntar para eles, tipo, tá, legal, você postou uma vaga agora que pede 5 anos de experiência. Você pode me explicar por que você colocou 5 anos e não 7? Você pode me explicar por que você colocou 5 anos e não 15? Sim. Porque isso é uma besteira, meu irmão. Cara. Isso é uma besteira. Você pode ficar 3 anos ali, cara, trabalhando assim, bem pra caramba, você é focado, você consegue gerar valor, você consegue carregar muita coisa. 3 anos. Cara, eu já entrevistei gente, porque agora eu também estou participando, né, dos processos seletivos da empresa, e eu sou o cara ali que dá o passo final ali, né? Então eu não deixo a pessoa passar se ela não cumprir os requisitos de Product Manager. Então eu que faço case, eu que observo essas questões mais técnicas. Teve um cara, 12 anos de Product Manager. O cara tinha uns 40 e poucos anos, eu fiquei tipo assim, pô, o cara tem 11 anos, trabalhou na Coca-Cola, trabalhou não sei aonde, já fiquei assim, quem sou eu conversando com esse cara? Mas aí eu fiquei tipo, não, vamos ver qual que é desse cara, por que ele tá querendo vir trabalhar aqui também, né? Conversando com o cara, e aí, como é que foi sua experiência anteriormente? O que você entregou? Ah, eu melhorei processo. Tá, mas tá, beleza, bacana demais. E que processo que você melhorou? Não, eu melhorei o processo do pessoal interno, blá, blá, blá. Não, tá, mas o que melhorar? O que você gerou? Tipo, você diminuiu o tempo de um processo? Eu queria entender quais são os números do cara. Pô, o cara ficou, pelo que eu entendi, né, da história do cara, ele ficou 12 anos trabalhando como aquele cara que, tá aqui a papelada, vai lá e faz. Eu não consegui entender os resultados que o cara gerou. E aí, no final da entrevista, né, o cara percebeu que ele não foi bem, e ele também estava muito cheio de si, e ele perguntou, pô, vocês têm algum feedback para me dar? Eu falei, cara, tenho, o pior que eu tenho. Eu acho que você tem que sempre saber o que você gerou na sua carreira. Eu não consigo te dar um ok, vai para frente aqui, porque eu não consigo entender nesses 12 anos o que você gerou. E às vezes você pega um cara aí de 2, 3 anos que é focado e que ele entende qual que é o jogo, né? O jogo do negócio, o cara já chega mandando. Pô, cara, eu reduzi em 10% o time para entregar a tarefa na empresa, eu reduzi em 5% o custo na área, na implementação de uma entrega de cartão, eu reduzi tantos por cento, eu gerei 5% month over month de revenue, porque Sim. Eu fiz isso e isso. Aí você fica assim, opa, peraí, cara, esse cara aqui ele pode ter pouco tempo de casa, mas ele já consegue entender qual é a regra do jogo. E aí... Eu vi uma entrevista no YouTube uma vez, uma TED Talk, de uma escocesa, cara, fantástica. Depois eu te mando esse TED Talk. E ela ajuda as pessoas a serem elas mesmas, tá ligado? Parece meio filosófico, mas não é não. Ela trabalhou com Barack Obama, trabalhou com Jay-Z, cara, trabalhou com a galera altíssimo nível, assim, para que eles sejam quem eles são mesmo.
E ela falou, né? Ela fala muito sobre essa questão de anos de experiência. E ela falou que existem pessoas que têm 60 anos de experiência, mas que vivem da mesma maneira por 60 anos. Sim. Que trabalham no mesmo emprego, que tiveram os mesmos desafios e que estão confortáveis com aqueles desafios. Então, essa parada de anos de experiência, cara, eu sinto às vezes que, pô, eu tô no meu 7º país. Eu trabalhei para várias empresas diferentes. E não é porque, né, eu sou nômade, mas porque a minha profissão exige isso. E a minha profissão é mudança. Eu lidero grandes transformações, cara. É isso que eu faço. E não dá para você transformar tanto dentro de uma empresa e dentro de uma área só, né? Por isso que eu mudo. Eu vou lá, auxilio essa transformação global com novas tecnologias, é o que eu amo fazer. Para eu falar com um cara que é de uma área de transformação em tech, que permaneceu 10 anos numa empresa, não posso. Não Sim. dá. Não dá para eu contratar uma pessoa para trabalhar hoje na minha área que permaneceu 15 anos. Isso não faz mais sentido, né? Mas o mais importante é você entender isso. É você passar para o outro lado e ao invés de olhar 5 anos de experiência que você precisa, é você ter a maturidade para chegar numa entrevista e perguntar para o gestor: ei, por que você precisa de 5 anos? Pode me explicar qual que é o problema que você precisa resolver? E aí eu posso te falar se sim ou se não, talvez eu faça esse match. Mas como a maioria das pessoas nem aplica, porque tem essa síndrome de vira-lata, porque fala, pô, eu não tenho experiência em multinacionais, eu não tenho experiência relevante em internacional, e não aplica, esse que é o problema. Só que eu também quero deixar claro que o Otto, ele não tinha experiência em multinacional, mas ele falava um ótimo inglês. Ele não tinha experiência em multinacional, mas ele trabalhou com produto, né? Em tecnologia, Você foi product owner em tecnologia, que as suas habilidades elas eram transferíveis para um problema internacional. Então era algo que você conseguiu vender esse link. Se você está aí no Brasil, trabalha para uma empresa local, mas você não consegue transferir essas habilidades e o que você está fazendo, né, para uma experiência internacional, tem que mudar, malandro. Da mesma maneira que o Otto começou com o cinema, né? Sim. Olhou o curso de cinema, aonde você podia chegar, você falou, malandro, não, eu preciso ir para uma área que é uma área que é muito mais transferível, e foi para a tecnologia. Exigem concessões, né? Mas beleza. Cara, foi lá, fez a entrevista, acabou. Em quanto tempo? Do começo ao fim, Otto? Como que foi essa trajetória? Do começo ao fim, tempo? Para o processo de entrar no OR ou só o processo da entrevista, de fato? Do momento que você entrou no OR, que você estava tomando portada na cara ainda, Sim. quanto tempo que foi o processo para você conseguir a primeira oferta? Cara, a primeira oferta foram 2 meses. Foi corrido, mas eu já te falei, né, cara? Eu não tinha nem tempo, né? Então eu tava almoçando seus vídeos, eu tava jantando seus vídeos. Tipo assim, eu acordava cedo, já começava arrumando para o dia, escutando. Eu já começava a trabalhar, e na hora do almoço eu já ouvia mais um vídeo, já assistia uma live. E aí, assim, cara, eu devo ter pelo menos umas 16 horas por dia que eu fiquei fritando nos seus vídeos e trabalhando e fazendo um monte de coisa e me preparando, porque eu sabia que aquele esforço uma hora ia chegar, cara. Eu tava levando muita portada, mas a cada vez que eu ia mais preparado, era um passo a mais que eu dava também nos processos de entrevista. Então, a primeira portada no recrutador. Porque assim, pelo menos eu fui chamado, conversei com a pessoa ali no vídeo, tá, então uma coisa ali já tá certo. Aí depois eu já cheguei a falar com o hiring manager. Eu já fiquei, opa, peraí. Aí na outra oportunidade, eu já fui pro case. Aí eu fiquei assim, opa, então peraí, não tá dando certo. Então eu já fui, até comuniquei com a minha família, olha, esse processo tá indo para frente, capaz que dê certo. Então já vamos preparar as coisas todas aí. E aí deu certo, né, cara? Foi bem rápido, mas assim, é aquilo que você falou. Quem vê acha que, tipo assim, 2 meses rapidinho, vou ali, faço e consigo. Não é por aí, cara. Teve muito preparo anteriormente, né? Igual você falou, o meu inglês já estava muito mais do que fluente quando eu comecei. Então, essa é uma vantagem. Também trabalhei em produtos muito complexos, são produtos que também dão um destaque muito grande para minha carreira. E também eu fui agregar mais no meu currículo. Trabalhei também com programação por fora,
trabalhando em projetos de amigos, para eu também ter essa relevância de que, pô, eu não sou só mais um Product Owner, eu sou um Product Owner que tem também outras habilidades que vão me fazer destacar. E aí, fiz o processo de entrevistas e acabei com 2 ofertas. E aí, desse processo de aceitar a oferta e conseguir, de fato, né, sair e viajar para fora do Brasil, demorou aí mais 2 meses. E aí eu cheguei aqui no finalzinho de dezembro de 2021. 2021. Isso. Cara, essa parada que você acabou de me falar, de você sentir que você estava tendo progresso no processo, né? Que a primeira parte do progresso começa quando você é chamado para a primeira entrevista. Aí você fala, ih, caramba, fui chamado, né? Pô, deu errado a primeira. Tá, mas por que deu errado? Sim. Eu entendi o porquê que deu errado? Entendi. Tá bom. Eu tô trabalhando nessa parada que eu sei que tá errada? Tô trabalhando, então tá bom. Para quando a próxima oportunidade aparecer, você não vai fazer o mesmo erro. Eu acredito muito nessa lei das pequenas alterações. E para mim, evolução de vida, e não é só vida profissional, não, cara. Eu acho que vida pessoal também. É ter novos problemas. Tá ligado? É saber que o problema. Você não vai voltar a ter aquele mesmo problema. Pô, inglês é um problema. Então eu vou parar de fazer entrevista e vou me focar totalmente no inglês até chegar um momento que ele não vai ser um problema. Pum, próximo. Essa visibilidade, cara, do que você estava errando e colocar tempo para você arrumar, tem alguma dica? Tem alguma dica de algo, cara, que pode ter te desbloqueado e que você não sabia desse bloqueio até você entrar no War? Pô, cara, foram várias coisas pequenas que eu fui implementando, mas eu acho que a primeira é você também observar bem sinceramente onde que você está e como que também está sendo a resposta do processo. Porque, bom, ninguém vai te dar o feedback sincero, né? Às vezes vai ser, não foi um match, é sempre aquelas desculpas bem genéricas, né? Só que aí é você ter bem aquela consciência, tipo, que profissional que eu sou, onde que eu tô errando, e você acabar uma entrevista, eu pelo menos faço isso, né? Bastante. Depois do Warrior eu comecei a perceber bastante isso, você acabar uma entrevista, você pensar, pô, onde que poderia ter sido melhor? Antes de você saber se você passou para a próxima etapa ou não. Então, na minha primeira entrevista, eu estava cometendo aquele erro de, tipo, iniciar um monólogo que demorava, sei lá, 5 minutos, 10 minutos. Eu fiquei assim, pô, exagerei naquela parte, né? E aí, na próxima entrevista, eu já olhava pro relógio assim, tô falando, tô vendo que eu já tô demorando 1 minuto ali. Aí eu, não, peraí, deixa eu chegar direto ao ponto, e se a pessoa quiser saber de algum detalhe, ela vai me perguntar. Me conta dessa história aí. Então, já fui vigiando isso. E hoje, pelo menos, o que eu aplico bastante que ajuda, eu mantenho uma planilha no Notion, porque eu gosto de fazer entrevista, cara. Mesmo se eu não tiver interesse na empresa 100%, a galera me convida, eu quero saber onde eu estou no mercado, eu quero também praticar. Então, assim, pelo menos uma vez por mês, cara, eu estou num processo de entrevista diferente. E aí eu faço até onde der, ou até onde eu tiver interesse ainda, né, claro. E aí eu mantenho, tipo assim, entrevista, quem que é o recrutador que me chamou, qual que é o contato dele, LinkedIn, tento achar o hiring manager ou o head de produto, dependendo de como que foi a empresa. É aplicar tudo, né, cara? É aplicar tudo que você aprendeu no War para sempre. Sim, cara. E aí... É isso. Que você acha? Como você acha que você foi? Isso que eu penso. Tipo assim, como que eu fui? E não é tipo assim... O que a pessoa achou de mim? É o que eu mesmo vi que eu errei. Porque quando você está na entrevista, você está nervoso. Você sabe onde que você falou bobagem, às vezes, ou onde que você... Pô, eu senti que o cara não sentiu muita confiança ali. Às vezes você sente o recrutador ou hiring manager, eles ficam te perguntando no mesmo ponto ali que eles não estão seguros ainda. Aí você, pô, se o cara tá me perguntando demais sobre aquilo, eu já falei uma vez, já falei 2 vezes, é porque ainda não tá claro, ou você tá sendo muito vago. E aí você guardar isso na sua cabeça, cara, anotar e pensar, pô, na próxima entrevista, eu tenho que estar com isso na ponta da língua, eu tenho que saber meus números, eu tenho que saber explicar como que eu monto minha estratégia. E aí, hoje, cara, eu aplico para tudo, mesmo se eu olhar assim, cara, não é uma empresa que me interessa muito, mas eu vou ali praticar eu, profissional, no mercado de trabalho
para saber também até onde eu estou em termos de relevância, em termos de competitividade. É um loop eterno, né, cara? Cara, eu acho. Bom, eu tenho muito respeito por todos vocês do OR que fizeram essas modificações e fizeram muitas mudanças até chegarem lá. E eu acredito que esse processo de você fazer mudanças, cara, é um processo que também envolve muita humildade. Porque eu não tô. Cara, todo mundo do OR não é a galera de 15 anos de idade, tá ligado? Não é estudante, é profissional, pô. E vocês, como profissionais, vocês já são foda no que vocês fazem. Do meu lado, porque eu sou um cara muito focado em gestão de pessoas e desenvolvimento humano. Eu gosto muito disso. E não existe desenvolvimento humano se você não tiver clareza no que tá errado, tá ligado? E eu acho que muitas pessoas não estão preparadas para ouvir aonde que elas estão errando. Muitas pessoas preferem ficar errando na mesma coisa ao invés de se abrir e aceitar, cara, de coração aberto, o feedback de quem, né, de quem construiu já alguma coisa, não é um feedback construído de quem não construiu, e ter a habilidade de mudar. Um desses caras foi também o Roosevelt. Ah, sim. Tá ligado? O Roosevelt, que agora tá no Holanda aqui também, eu trouxe ele no podcast, foi fantástico o podcast com ele. E uma das coisas que eu falei pro Roosevelt naquela época, Roosevelt, tá escutando aqui, cara, você é um exemplo para a comunidade também. A entrevista do Roosevelt foi muito boa quando ele fez o nosso bootcamp. Só que o pace da língua dele, da comunicação dele, é um pace bem lento. Era lento. Então ele ia falando assim com a gente e ele ia explicando as coisas pra gente. E o Eric e eu, a gente é mais acelerado, tá ligado? E nós, como gestores, a gente olhou, né? Nós olhamos o Roosevelt, a gente falou, Roosevelt, malandro, se você continuar nesse pace, a gente vai terminar a entrevista daqui 3 horas, cara. Você precisa entender que a entrevista é uma entrevista de 1 hora. Se você quer falar de maneira lenta com a sua família, pode ser um personal trait. Sim. Só que se você tiver numa entrevista com dois caras ligados nos 220, você tem que ter o espelhamento. Sim. Não é que ele precisa falar mais lento ou mais rápido, mas você precisar se adequar. Sabe o que o Roosevelt fez no próximo dia? Entrou num curso de oratória. Sim. E esse é só um dos exemplos que a gente tem dentro do OR, de pessoas que estavam abertas para entender onde elas estavam errando, e elas foram lá, pegaram esse feedback e trabalharam nesse feedback, ao invés de continuar fazendo o que elas faziam antes, que é só ficar aplicando para vagas. Então, acho muito legal esse processo, né? De continuamente a gente ter a humildade e a abertura para entender o que tá de errado, né? O que pode ser melhorado e tá nessa constante mudança. Mas e aí, velho? Você fez tudo isso, deu certo e pagaram tudo para você. Você tinha passaporte europeu, Otto? Não, não, e nem tenho como ter, né? Não tenho família de descendência europeia, nem nada assim do tipo, então não tem como. Eles pagaram tudo, tem um pacote de realocação, né? Como eles chamam aqui, e aí isso custeou todos os cursos de documentação e etc. Também o preço de ter uma pessoa te auxiliando no processo, então. Aqui do Brasil, lá do Brasil para a Holanda, tinha uma pessoa me auxiliando e falando tudo que eu tinha que fazer. Olha, assina isso aqui, faz isso aqui, vai lá para São Paulo, tem já agendado lá um horário para você, faz isso aqui. Cara, eu não tive que preocupar com nada. Apartamento também, a moça olhou meu apartamento aqui da Holanda, que é onde que eu moro agora, ela fez o vídeo para mim, ou seja, isso é alguém que foi contratado. Também o primeiro mês do apartamento aqui foi pago também. E óbvio que minha passagem de avião e todos esses processos, cara, estava tudo incluso. Cheguei aqui já pronto. No meu primeiro dia eu já estava vivendo na Holanda de fato, sem preocupar com. Fantástico, né? Na verdade, eu não tinha nem ainda o meu dinheiro do Brasil, porque eu cheguei aqui na Holanda e era Covid, e até eu consegui abrir uma conta no banco, né, cara? Aquela coisa toda. Mas nem dinheiro holandês, assim, conta no banco eu tinha. Eu trouxe os euros, né, que eu trouxe em dinheiro, em cash, mas esse processo todo foi pago, então eu não precisei de me preocupar. Cheguei aqui e meu dinheiro era só para comprar comida mesmo. O resto tudo estava
ajeitado, certinho, e eu não precisava te preocupar. Expatriação, meu irmão. É esse Sim. o termo. Expatriação. Ainda é um termo novo, pouca gente entende, né? Que as empresas estão aí abertas para contratar brasileiros bem qualificados. Mesmo se essa pessoa não tiver, né, passaporte europeu, eles vão arcar com o seu visto de trabalho, vão arcar com a sua passagem aérea. Realmente é um tapete vermelho, né, cara? Mas é um tapete vermelho depois de muito trampo. É um Sim. tapete vermelho depois de, cara, muito preparo lá atrás, né? Essa transformação não é para todo mundo, mas quem faz a sua parte chega lá. Mas, Otto, e aí, depois que chegou, cara? Como que você se sente aqui? Cara, não, é muita coisa, né? E eu acho que a maior riqueza aqui da Holanda, né, que é um dos motivos que eu adoro esse país, é essa pluralidade, porque no meu time tem uma pessoa de cada nacionalidade, cara, e fora na empresa como um todo, né, nós somos 33 nacionalidades. Tudo isso dentro de assim, né? Se você parar para pensar, é um cubículo, né? Porque se você Sim. parar para pensar, é um escritório, no final das contas. Mesmo que tenha vários andares, etc., é um local muito pequeno para ter tanta gente no mundo todo. E isso, cara, você aprende coisas demais. Você aprende como que as pessoas se comunicam, como que é diferente. E várias coisas que no Brasil você não tem. E não é só questão de segurança, é questão de... É um outro tipo de mundo que você acaba experienciando e que você acaba também expandindo a sua carreira profissional mesmo. Acho que a partir do momento que você começa a trabalhar aqui no exterior e aí você começa a ter essas oportunidades, acho que nunca mais, cara, você volta para aquele profissional que você era anteriormente. Pessoa também, mas nunca mais, cara, eu acho que você volta. Acho que sua cabeça muda completamente, você começa a ver o mundo por uma outra lente, completamente diferente. Eu acho que no momento. Eu nunca entro, para falar a verdade, nessa questão profissional internacional, né? O que é ser um profissional internacional, por mais que a gente está aí com o nosso treinamento chegando. Ser um profissional internacional te permite, cara. E de novo, né? O que é ser um profissional internacional? Um advogado é um profissional internacional? Não. Não é. Não é porque você precisa entender da legislação local de cada país, né? Mas existem profissões que você tem a habilidade de, cara, trabalhar de qualquer lugar do mundo. Sim. Eu e o Otto, na área de tecnologia, a gente pode chegar amanhã e falar, eu quero trabalhar em Singapura. Vão ter vários empregos lá, cara, que estão postados em inglês, porque são empregos mundiais, que você vai ter que ter a habilidade de trabalhar com todas as raças do mundo. Toda a galera aí do mundo, todas as religiões do mundo também, né? Eu tenho certeza que você já trabalhou com a galera muçulmana, que você já trabalhou com a galera né, de tudo que é tipo de religião. A abertura que você tem, né? O profissional que tem essa abertura é um profissional que se forma e se coroa um profissional internacional. E eu acho que realmente não tem volta, cara, porque para você falar, não, vou voltar para o Brasil e trabalhar só com brasileiro. E não é só trabalhar com brasileiro, é a mesma coisa, eu não quero trabalhar só com holandês. Eu não quero trabalhar só com chinês. Eu quero trabalhar com o mundo, cara. É uma riqueza que você tem no seu dia a dia, de perspectiva, cara. Te enriquece em todas as áreas da vida. E é por isso que eu acredito também, né, que antes da gente chegar e falar com a molecada, antes de perguntar o ofício que eles querem ter na vida, a primeira pergunta devia ser: onde você quer morar? Sim. Você quer ser um profissional nacional ou você quer ser um profissional internacional? Porque muda as decisões que essas pessoas podem tomar. E, velho, eu tenho algumas perguntas aqui, né? A gente já tá chegando a quase 1 hora de podcast. Eu tenho algumas perguntas pra gente chegar né? Daqui a pouco a gente finaliza. Perguntas novas, hein? Perguntas novas. Não são as que você viu no podcast. Vamos lá. Vamos supor que eu tenho o poder agora de pegar aí e extrair da sua cabeça o idioma inglês. Então, amanhã você não vai mais falar a língua. E depois que eu extrair o idioma inglês, infelizmente você não vai poder trabalhar aqui. Sim. Infelizmente você não vai entender o que as pessoas falam aqui. E só vou deixar o português aí com você e a sua experiência também falando inglês e trabalhando em inglês, ou seja, você não vai ser mais um profissional internacional. Sim. Mas eu vou te dar uma bagatela de 1 milhão de euros. Na mão. 1 milhão de euros para você. E aí você vai ter que voltar pro Brasil. Você vai poder viver como um cara rico no Brasil.
Você vai poder trabalhar na sua área no Brasil. Sim. Você aceitaria? Não, cara. Não. 1 milhão de euros, 6 milhões de reais. Não, cara, eu acho que você pode até multiplicar por 10. Eu não aceito, cara. Tem coisa que não tem preço, cara. Tem coisa na vida que realmente não é, né, marketing, né? Não é marketing do Mastercard, não é marketing de nada. Tem coisa na vida, cara, que não tem preço. E, tipo, falar inglês, pô, cara, me experienciou várias coisas. Eu faço amigos, eu tenho experiências de vida que, cara, é porque o inglês me trouxe até aqui. Querendo ou não, eu posso pegar aqui Foi como eu fui para a Suíça, né? Eu agendei tudo para ir para a Suíça uma semana antes, cara. E tudo na base do inglês, porque eu não falo alemão, eu não falo francês, eu acho na Suíça também falo um pouco de francês. Não falo nenhuma dessas duas línguas. Eu fui para a Suíça, tranquilo, inglês. Por mais que eu tivesse dinheiro, cara, eu não ia poder ter feito amigos lá na Suíça, gente de outros países, conheci gente da China lá na Suíça, conheci suíços, claro, também. Fui para a Romênia, né? Voltei mês passado, fui para a Romênia com um monte de amigos também, cada um de uma nacionalidade diferente. Passamos lá na Romênia também por causa do inglês. Isso é coisa que, cara, 1 milhão, 10 milhões de euros, tá, eu posso contratar um intérprete. Cara, não é a mesma experiência, não é a mesma conexão. Eu acho que com o tempo a gente esquece um pouquinho do valor das coisas que a gente tem, tá ligado? Que é normal, vira natural. Vira natural você poder falar inglês com a minha cônjuge, com a Isabelle. Vira natural eu ir para o trabalho e falar inglês e poder fazer uma apresentação em inglês e ter essa experiência internacional. E para mim, cara, essa é a minha vida, velho. Sim. Ser um profissional internacional e ser uma pessoa internacional é minha vida. Sim. Não tem valor. Não tem alguém que possa chegar para mim e me dar 1 bilhão. Tá aqui, Vinícius, 1 bilhão e eu tiro de você o seu conhecimento internacional. O que você... Não. Para mim uma das paradas que eu mais valorizo. E eu tive essa ideia, né, faz pouco tempo, de começar a perguntar isso nos podcasts. E é interessante porque eu sei que algumas pessoas vão me responder: ah, não, eu não volto para o Brasil de maneira alguma, né? Não, o que eu conquistei aqui, eu amo minha vida aqui. Mas eu nunca tinha pensado que a resposta para essa pergunta não é nem a qualidade de vida que você vai ter no Brasil. Sim. Ser uma pessoa internacional é quem você é, o seu DNA. São seus amigos que você tem, são as pessoas que você conheceu. Trabalhar no meio de pessoas internacionais é uma parada totalmente, cara, tem um valor absurdo. Sim. Poucas pessoas têm isso. Então, que bom, né, cara, que a gente pode chegar no final desse podcast, tomar um banho e falar: cara, sou rico pra caramba, né? Hoje eu falaria não para 6 milhões de reais somente para ter o conhecimento que eu tenho. Olha que poder, né, cara? Olha que poder. Mas essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que eu tenho para você é: cara, se você... A gente começou a falar um pouco sobre isso, né? Com brasileiros que não aplicam. E você é um cara... Eu tenho muito apreço pelo fato de você estar sempre ativo na nossa comunidade, né? Várias vezes você postou vaga, você incentiva muito os brasileiros a aplicarem para vagas aqui fora do Brasil. E você sempre foi um cara que... você carregou esse bastão de... Porra, aplica, velho. Né? Tô vendo gente da Nigéria, da Índia, esse monte de gente aqui, que, claro, são ótimos profissionais, mas, pô, a gente é bom também. Por que os brasileiros não estão aplicando para entrevistas, né? Para serem entrevistados? Porque, mesmo se você não tem uma experiência multinacional, por que você não aplica? E eu queria que você mandasse uma mensagem, cara, para esses brasileiros, para todo mundo que está aí com essa síndrome de vira-lata, que não aplica. Eu queria que você mandasse, vamos pensar que essa mensagem vai chegar para... né? Somente para as pessoas que estão nesse momento, que querem, que sabem que tem um potencial, mas não estão dando esse passo. O que você falaria para elas, velho? Pô, cara, Pode pensar se quiser, cara. Pode pensar. Porque... Tô pensando, porque tem muitas coisas. Eu vou... I'm gonna set the scene. E I'm gonna set the scene de uma maneira, cara. Eu acabei de voltar de Manchester, né? Tava na Inglaterra para algumas reuniões. E eu, cara, reunião com vários gestores e apareceu dentro da reunião
essa questão no mundo de tecnologia da dificuldade que eles têm de recrutar mulheres, tá ligado? Sim. E na reunião, cara, tinha só uma gestora, só homem. E essa mulher falou, cara, a gente tem um problema gigantesco, porque tá esse bando de homem aqui, é ruim pra caramba, porque é só um ponto de vista em relação à diversidade. A gente tá tentando arrumar tudo isso, trazendo pessoas multiculturais, mas também é difícil. Não recebemos tantas aplicações. E para conseguir alguém que é de outro país e é mulher e trabalha com tecnologia, é mais difícil ainda. Então, poucas mulheres sabem que somente por ser mulher, né? E não tô falando isso de uma maneira pejorativa, não, cara. Não é cota, não. Eles valorizam mesmo. Eles querem mulher para desafiar o ambiente de trabalho. Então, uma mulher que aplique, que tem a mesma qualificação que um cara, que um homem local e uma mulher internacional, ela entra. Porque ela traz outras coisas, né, com ela. Então eu queria voltar tudo isso, né? Para todo mundo que tem esse medo, cara, é um momento muito bonito que a gente está vivendo dessas profissões internacionais, porque eles entenderam o valor, não é mais cute, bonitinho, politicamente correto ter uma equipe diversa. Tá provado. Várias pesquisas estão provando que times diversos são times high performing. São times que trazem mais grana para a empresa. Então, agora, a maioria das empresas, principalmente tecnologia, tem meta de diversidade, e pouca gente sabe disso. Então, com esse setting the scene que eu dei para você, o que você falaria para essa galera? Cara, eu acho que é de fato encontrar o seu espaço no mundo mesmo. Acho que no Brasil, às vezes, a gente fica muito preso dentro do Brasil e a gente esquece que o mundo é muito grande. E eu trouxe uma amiga minha aqui para a Holanda, que ela veio para o casamento de uma outra amiga dela, e aí ela estava na Alemanha, aí eu falei, cara, desce aqui para a Holanda, é pertinho, 1 hora de trem, você acaba chegando aqui. Aí ela chegou aqui, cara, e ela voltou para o Brasil com uma cabeça completamente diferente, cara. E aí o que eu falei com ela, o mundo ficou grande, né? Brinquei com ela. Aí ela falou, pois é, cara, agora é até difícil botar tudo isso dentro do mesmo balde que era antes. Eu acho que é isso que eu acho que o brasileiro tem que lembrar. O mundo, cara, é um mundo muito grande, e não de maneira pejorativa, cara. O mundo é muito grande, o tanto de oportunidade que você tem. E você ficar no mesmo local, você desistir de algo que você quer realmente, cara, é muito mais doloroso do que passar pela dor do crescimento, cara. A dor do crescimento, cara, vai doer sempre, porque mudança sempre dói. Mas não tem nada pior que você chegar lá na frente, você olhar para trás e falar, tipo assim, olha tudo isso aqui que eu deixei de viver, sabe? E eu penso isso até com... Você sabe, né, que eu voltei da Romênia. Sim. E eu desloquei meu ombro, e aí me perguntaram, né, e agora, você faria isso de novo? Porque andar de quadriciclo numa montanha lá na Romênia, né, cara, é algo que a galera fica tipo assim, você é doido? Sim. Eu falei, cara, eu faria de novo sim, cara. Eu faria de novo sim, porque se eu não tivesse feito, cara, eu não teria vivido isso. E óbvio que isso é só uma analogia, né? Mas, cara, quando na minha vida que eu ia ter essa oportunidade de novo? Pode ser que nunca mais, cara. E acho que esse medo de mudar, esse medo do crescimento, esse medo do novo, às vezes é você mesmo que está ali se parando e não progredindo. E uma hora a conta vai chegar, cara. Então, assim, é melhor você olhar para tudo que você tentou, tudo que você conquistou, todos os sofrimentos, o choro que você passou, mas você olhar para trás e falar tipo assim, cara, eu vivi uma experiência muito, muito doida. Ou você pode ver sua vida todo confortável e pensar, o tanto de coisa que eu poderia ter feito e eu não fiz. E agora o meu conforto é aquele problema, né? A zona de conforto, ela não é uma zona de crescimento, né, cara? A zona de conforto é só isso. Ela não expande nunca, porque se você só fica ali dentro, é isso. Você tem que ir em busca de crescer, cara. Otto, não tenho nem o que colocar mais, cara. Não tenho mais o que colocar. Obrigado, viu, velho? Obrigado por compartilhar essa história com a gente mais uma vez. Muito conhecimento, muito aprendizado. Eu e o Otto, cara, a gente tá no mesmo lugar aqui, se encontra, né?
devia se encontrar mais, mas vamos fazer isso acontecer depois. Em outubro eu tô de volta, né? Semana que vem eu tô em Nova York, em outubro eu tô aqui de volta, e a gente vai fazer acontecer, mas, cara, a gente ainda nem falou, né, em tanta coisa que tá rolando do seu lado, que você também abriu uma empresa. Pro próximo podcast a gente fala isso, mas, de novo, você é um exemplo para nossa comunidade, muito ensinamento sempre, tá sempre aprendendo coisas novas, tá sempre evoluindo, é o tipo de pessoa que eu quero estar sempre perto, porque tem muito a ver comigo, né, cara? A gente tem que estar sempre em crescimento, e para mim não existe vida que seja melhor do que a vida que a gente esteja sempre buscando um sonho, né? Sim. Não tem coisa melhor no mundo do que você viver buscando esse sonho. Para mim, a busca, ela é mais importante do que chegar lá, tá ligado? A busca é o processo mais gostoso de você sentir que você está evoluindo e que demore, cara, 1 ano, 2 anos para você chegar lá, mas você fazer parte dessa busca e saber que existe uma receita de bolo aí, tá ligado? Para quem se esforça, para quem vai até o fim, isso é maravilhoso. Meu irmão, obrigado, se cuida por aí e tenho certeza que daqui a 1 ano estamos de volta aqui para contar o seu próximo passo. Beleza, valeu. Grande abraço, velho. Tchau, tchau.